Bom dia, meninos do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Giovana Mesquita e a gente vai fazer uma aula sobre tabela periódica dos elementos. Antes da gente começar a falar da tabela, né, que é algo que às vezes assusta muito os alunos, porque ela é muito grande, muito cheia de informações, nós temos que entender o que é um elemento químico. Então, um elemento químico, né, é um átomo. E do que um átomo é formado? Ele é formado de partículas subatômicas. Então, né, tá abaixo. Então, são as partículas subatômicas, elas estão abaixo do átomo, elas são menores que o átomo. Essas partículas, elas podem ser positivas e são chamadas prótons. Elas podem ser neutras, não terem nenhuma carga, e são os nêutrons. Ou podem ter carga negativa, aí são os elétrons. E como que essas bolinhas, né, essas partículas subatômicas, elas se organizam para formar um átomo? Então, no núcleo, no centro atômico, nós teremos os prótons e os nêutrons. E ao redor desse núcleo, nós teremos os elétrons, que ficam circundando esse núcleo de maneira que formam uma nuvem ao redor do núcleo atômico. Então, a gente não consegue, assim, com precisão, dizer, esse elétron está nesse local aqui agora, porque ele fica orbitando em todas as direções. E a gente precisa compreender o seguinte, meninos. Se existe aqui no núcleo, vamos supor que a partícula azul, então, seja positiva, né? Eu consigo contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas positivas. O número de partículas negativas que conseguem ser atraídas por esse núcleo atômico são 6 também, tá? Então, toda vez para eu saber quantos elétrons tem ao redor do núcleo, eu tenho que saber quantos prótons eu tenho no núcleo. Se eu souber o número de cargas positivas, eu sei o número de cargas negativas. O número de nêutrons vai variar, tá? Então, o número de nêutrons já não segue essa ordem. Aí nós precisamos compreender também que, assim como no sistema solar, os elétrons eles vão orbitar ao redor do núcleo em camadas. Essas camadas são 7, tá? São chamadas de K, L, M, N, O, P, Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada camada vai ter um poder máximo de colocar elétrons aqui. A camada K, ela consegue colocar 2 elétrons apenas. A L, 8. A M, 18. A N, 32. A O, também 32. A P, 18 elétrons. E a Q, 8 elétrons. Então, não é que todo átomo vai ter essa quantidade de elétrons orbitando ao redor do núcleo. Mas, vamos supor, um átomo aqui que tenha, sei lá, 10 elétrons. Então, ele tem 10 prótons aqui no núcleo e ele vai ter 10 elétrons ao redor dele. Ele vai conseguir colocar os 10 na camada K? Não. Ele vai conseguir colocar 2 elétrons aqui. É o máximo que cabe. É como se fosse um quarto de hotel com lotação. Vamos pensar assim. Nesse quarto K só tem 2 camas, então só vão ficar 2 pessoas. Mas no quarto L, vamos dizer assim, tem mais 8 camas. Então, aqui eu posso colocar 8 pessoas. Então, um átomo com 10 elétrons vai colocar 2 elétrons na camada K e 8 na camada L. Ah, não, professor, ele tem 11 elétrons. Então, essa 11ª pessoa, vamos dizer assim, vai ficar no outro quarto, no quarto M. Ah, e no quarto M tem quantas camas? Tem 18. Mas só tem uma pessoa para dormir ali. Então, mesmo tendo 18 lugares, só vai ficar um elétron na camada M. E para a gente saber quantos elétrons tem, né, cada elemento químico, a gente consulta a tabela periódica. É ela que vai nos fornecer informações a respeito dos elementos químicos. Então, tabela periódica foi feita não para decorar, mas para ser consultada. Não precisa ter medo de olhar para aquele monte de informações, aquilo vai te ajudar.
Vamos entender como que essas informações estão organizadas, então. Existe na tabela periódica as linhas, né, na horizontal, e existem as colunas na vertical. As linhas, elas são chamadas de períodos. E a gente vai ter até 7 períodos na tabela, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem tá aqui nessa linha, que são só 2 elementos, ó, esse, do outro lado, esse, tá? Está no mesmo período. Quem tá aqui nessa linha, linha 2, também está no mesmo período. E assim por diante. Só teremos 7 linhas porque nós só temos, voltando aqui, 7 camadas eletrônicas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou KLMNOPQ. Então, os elementos aqui, ó, eu nem coloquei o nome deles. Os elementos que estão aqui no período 2, significa que eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. 2, tá? Se eu pegar aqui os elementos do período 5, significa que eles vão ter 5 camadas eletrônicas. E assim por diante, tá? Então, por isso que o máximo de períodos que existe são 7, porque é o máximo de camadas eletrônicas que pode ter. Voltando aqui, eu não vou ter um átomo, né, com camadas eletrônicas maiores do que a lotação máxima que cabe em cada camada. Então, o maior átomo da Terra, né, do planeta, vai possuir essa somatória aqui, ó, 2 mais 8 mais 18 mais 32 mais 32 mais 18, 8. Vai ter tudo cheio essas camadas eletrônicas. E o menor átomo da Terra vai ser o que tem só uma carga positiva no núcleo e uma negativa aqui na camadinha K. Beleza? É o hidrogênio menor, só de curiosidade. O maior eu me esqueci. Pessoal, e as famílias? As famílias, elas vão estar agrupadas em colunas, na vertical, então, tá? E o que que esses átomos que estão na mesma coluna têm de semelhante? Então, as semelhanças entre os elementos de uma mesma família ou grupo ocorrem porque o número de elétrons de valência do átomo, no estado fundamental, né, do jeito que ele é encontrado na natureza, é o mesmo para os membros do determinado grupo. Por exemplo, vamos voltar aqui na família do grupo 1, ó. Então, o grupo 1 vai ser essa primeira coluna aqui. O que que esses átomos que estão agrupados na mesma família, porque se da mesma família tem que ter semelhança, têm em comum? Eles terão o mesmo número de elétrons na camada de valência. Ai, professora, o que é mesmo camada de valência? Camada de valência é a última camada de elétrons. Então, vamos retornar aqui nesse desenho. Se eu tenho aquele meu átomo com 10 elétrons, a camada de valência, né? Se aqui cabe 2, aqui cabe 8, eu já tenho 10. Então, a camada de valência vai ser essa última aqui, a L no caso. Então, os elementos do mesmo grupo, da mesma família, terão o mesmo número de elétrons na última camada. Reparem aqui, ó. Então, o lítio ele tem 3 elétrons. 2 ficam na camada K, 1 na camada L. O sódio tem 11. Ele tem 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M. O frâncio aqui, ó, ele tem 87 elétrons. Então, a gente vai distribuindo os elétrons conforme os lugares, lembra? Como se fosse um hotel cheio de camas. E completando aí até dar o tanto de elétrons que ele tem. E na última camada, ele também vai ficar com 1. O fato desses elementos químicos terem um elétron na última camada vai fazer com que eles tenham propriedades, né, características semelhantes. Então, vamos reparar aqui, ó, dei um zoom na tabela periódica. A gente repara aqui, ó, nessa família, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, todos vão ter um elétron na última camada. Beleza? Quando eu pego, por exemplo, aqui agora, essa linha aqui, na horizontal, o lítio e o berílio.
O lítio vai ter a camada K e a camada L de elétrons, e o berílio também, camada K e camada L. Eles não são iguais, porque esse aqui tem 3 elétrons e esse aqui tem 4. Mas o que eles têm em comum, então? O número de camadas ocupadas. Mesmo que nem todas as camas, vamos dizer assim, estejam ocupadas, tá? A tabela periódica, ela também vai mostrar para vocês quais elementos químicos estão no estado sólido, líquido e gasoso, né? Na temperatura ambiente. Então, nas condições normais de temperatura e pressão que a gente fala. Então, por exemplo, quando eu pego aqui um elemento que está escrito em preto, por exemplo, o berílio, eu sei que ele é um elemento sólido, né? O mercúrio, que é o Hg, aqui não está no zoom, mas ele é um líquido na temperatura ambiente. E o que está desenhadinho aqui em rosa, né, em vermelhinho, é gasoso. Sendo assim, meninos, pegando todas as características dos elementos químicos conhecidos, nós vamos ter aqui, então, os elementos que são metais e os não metais. Aí, dentro de metais, teremos aqui os metais alcalinos, alcalinos terrosos, metais de transição. E os não metais, nós vamos ter as outras, vamos dizer assim, os outros sobrenomes, porque são da mesma família, né? Então, vamos ter a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e gases nobres. Professora, a gente precisa saber o nome e sobrenome desses elementos? Não precisa, tá? Você vai consultar a tabela e a tabela vai te dizer quem que é metal de transição, quem que é metal alcalino terroso, quem que é gás nobre, beleza? E para fechar, né, a gente não pode esquecer que esse númerozinho aqui em cima, tá? 1, 3, 11, mostra o tanto de prótons que existe no núcleo atômico, prótons carga positiva. Sendo assim, eu consigo descobrir o tanto de elétrons que esse elemento tem. Então, se tem uma partícula positiva, eu vou ter uma negativa, porque um positivo atrai um negativo. Se ele tem 3 positivas, vai ter 3 negativas, tá? Aqui a gente tem o símbolo do elemento químico, o nome dele embaixo, e esse número esquisitão aqui embaixo, que é cheio de vírgula, né? Um número que não tem nem unidade, não está escrito gramas, quilos, litros, nada. É como se fosse, meninos, o número do peso, tá? Da massa do átomo. Eu falo peso, mas a gente usa esse termo de forma errada, porque na verdade é massa. Quando eu vou lá e subo na balança, eu não estou aferindo meu peso, eu estou aferindo minha massa. Então, se eu fosse colocar o átomo de césio aqui, ó, em homenagem à Goiânia, na balancinha, um átomo de césio, quanto seria a massa? Seria esse número que está aqui, eu acredito que seja 132,9, está meio apagadinho. E o que isso significa, professor? Significa que eu estou pesando o tanto de prótons, nêutrons e elétrons desse átomo aqui. É como se fosse mesmo o pezinho dele, quanto que ele pesa. Mas não é peso, é massa, tá? Pessoal, então família. Elementos que possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, né, chamada camada de valência. E período. Elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Beleza? Aqui nessa tabela periódica, ela até indica o que é cada coisa, ó, número atômico, símbolo químico, o nome e o peso atômico, que é o número de massa, tá vendo? Pela cor, aqui ó, verdinho, o que é? Não metais. Quem são os não metais? Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio. Gases nobres, quem são? É esse azulzinho aqui. Tá aqui, ó, na família 18. Então, é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e não consigo ler esse nome. Então, sobre tabela periódica era isso. Espero ter ajudado vocês.
Fiquem com Deus e até a próxima aula.